A gente ainda vê essa taxa de juros, embora a gente vai ter esse corte. Quais fundos imobiliários, nesse momento, você mira? Recomenda? E o que você acha? É a hora de olhar para os fundos de papel ou olhar mais para os fundos de tijolo? Nesse cenário econômico, macroeconômico, como é que vão se comportar especificamente os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários com o corte da Selic, quais os fundos... O fundo imobiliário é um ativo cíclico, Uhum. como um monte de outras coisas, né? A diferença é que você tem duas classes bem distintas, que é papel e tijolo, e eles andam em ciclos um tanto quanto opostos. O ciclo de corte de juros, que é o que a gente vai vivenciar esse ano, ele é favorável para fundos de tijolo. Então, os fundos que tendem a andar bem esse ano são os fundos de tijolo. Majoritariamente os de tijolo, especificamente os de lajes corporativas. Por que de laje corporativa? Porque apanhou muito desde a pandemia. E no mercado real, a economia real, os negócios que estão sendo feitos, a gente já percebe que, principalmente na região da Faria Lima, JK Faria Lima, Vila Olímpia, que é a parte mais nobre, né, para lajes corporativas, muitos negócios estão acontecendo e você já não tem muita disponibilidade de lajes para alugar e o preço do aluguel também está subindo. Isso ainda não está se refletindo nos contratos, nos aluguéis e principalmente na cota dos fundos imobiliários. Então a gente tem a economia real acontecendo, isso ainda não está refletindo da forma que deveria nas cotas dos fundos imobiliários. Por quê? Porque a Selic está alta. Você com a Selic de 15, o CDI pagando 14,9, você tira aí 15% de R, 20% de R, você ainda tem uma taxa bacana. Se você termina o ano com a Selic de 12,5, você vai ter aí um ganho líquido pouco maior do que 10% se você considerar um IR de 15. E aí você vai olhar e falar, pô, mas se o fundo imobiliário me pagar 1% ao mês, eu vou ter 12% líquido ao ano. É muito melhor. Isso vai impulsionar a busca e a procura por cotas de fundos imobiliários, especificamente de papel, especificamente de tijolo, mas pensando em lajes corporativas, não significa que logístico, shoppings e esses outros não vão andar bem. Shopping, por exemplo, tende a andar bem também, porque você, quando corta os juros, você tem um estímulo econômico ao consumo e circulação de gente em shopping. Tudo bem que, como a gente está com desemprego na mínima histórica, essa corte da Selic não significa que as pessoas vão consumir tão mais, porque a gente tem um consumo forte hoje ainda. Até por isso a Selic está em 15%, por conta desse consumo que ainda está forte, esse desemprego muito baixo, isso acaba pressionando e por isso que o Banco Central, de forma correta, tem segurado a taxa Selic alta por tanto tempo. E aí você me perguntou dos fundos de papel. Normalmente, quando a gente tem queda desses indicadores de renda fixa CDI e indicadores de inflação IPCA, os fundos de papel, eles acabam andando de lado. Eles vão valorizar? Não temos essa expectativa, porque o dividendo tende a cair, pelo menos um pouquinho. A inflação já caiu, né? Então, a inflação pro final do ano, quanto é que vai ser? De repente, 4. Pô, mas ela fechou em 4,26, então cair para 4, 3,8, você não vai ter uma queda significativa no IPCA para derrubar a cota dos fundos imobiliários. Mas a Selic vai cair. Sim. Só que e você tem muito poucos fundos só voltados a CDI, né? Selic, CDI, você tem pouca coisa, né? Tem KNUQ, KNCR, o SAD acabou, né? Tem o VGIR. Então você tem poucos fundos que estão voltados 100% a CDI. Esses seriam impactados. Se você olhar o gráfico do KNCR, que é muito grande a CDI, você vê que nesses momentos de corte Selic ele fica meio mais de lado. Então, vale a pena manter? Sim, a gente tem recomendação de alguns fundos de papel CDI, ainda porque vale a pena manter, é uma parte de segurança. Ele meio que fica andando de lado, por quê? Porque se a renda fixa está pagando menos, as pessoas acabam procurando. Mesmo recebendo menos no dividendo do que recebia antes, ainda vai ser melhor do que a renda fixa. Então as pessoas acabam comprando e isso segura o preço da cota, mesmo ele pagando um dividendo um pouco menor. Os de tijolo é que tem espaço para pagar um dividendo maior, esses na renegociação de contratos, e a gente tem uma expectativa boa de valorização das cotas, embora a gente tenha um movimento muito interessante do IFIX no ano passado, bateu recordes,
deixou muito próximo das suas máximas históricas em 2025, e eles tendem a andar bem esse ano também, porque é muito sensível a juros, a corte de juros. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que está negociando ali é investidor pessoa física. Então ele não faz tanta conta. Tá pagando menos a renda fixa, corre para fundo imobiliário. Faz esse movimento muito direto. Os grandes investidores fazem movimentos mais lentos. Sim. Os fundos, os investidores estrangeiros, eles fazem movimentos mais lentos. Uma coisa que pode pesar sobre os fundos imobiliários, o juro futuro. Quando a gente fala, a taxa do Tesouro IPCA 2040, por exemplo. Quanto maior a taxa do Tesouro, mais impacta quando a gente está fazendo valuation de fundos. Por quê? Porque você acaba comparando. A gente pega para fundos de tijolo, a gente olha para daqui a 10 anos e pensa, mas Mira, por que 10 anos se um imóvel vai durar para sempre? Porque em 10 anos você, em teoria, teria que fazer um retrofit do imóvel. Porque o imóvel sem reforma, ele perde valor, né? Você pega uma casa da década de 70, 80 lá, azulejo roxo, azulejo rosa, verde. Eu já morei em apartamento assim. O azulejo era alugado, então não ligo com essas coisas. Era azulejo todo azul, aí o vaso era azul, aí quebrou, tem que botar um vaso branco. Cara, ficou... Cano de ferro. Cara, show de horror. Se você não reforma, aquilo ali vai perdendo muito valor. Imóveis, eu digo que imóvel não é investimento, ou assim, é um investimento ruim, como a poupança, justamente por isso. Porque você gasta muito dinheiro para que ele mantenha o seu valor, né? Então, ele perde valor. Você tem que gastar dinheiro para ele manter valor, então perde valor. Além de algumas outras coisas. E aí a gente pensa num imóvel comercial, ele paga bem mais do que imóvel residencial, né? Por isso que o fundo imobiliário acaba sendo melhor do que ter um imóvel residencial, porque você está trabalhando com imóveis comerciais, eles pagam 3 vezes mais de aluguel. Você vai pensar que vai precisar de um retrofit. Então, eu, em 10 anos, precisaria fazer uma reforma. Então, eu avalio, faço valuation no fundo imobiliário, pensando em 10 anos, trazendo esse valor, esse fluxo de recebimento a valor presente, né? Tem uma norma da BNT para fazer tudo isso. Isso tudo é regulamentado. E aí, você compara com o retorno do título de 10 anos. Hoje a gente tem o 2040, né? O 2035 não é comercializado mais, a gente acaba fazendo uma proxy ali, simulando, fazendo um sintético, para chegar mais ou menos nesses 10 anos a partir do 2040. E se a taxa dos títulos sobem por conta do risco fiscal, você tem que dar um desconto maior nos fundos imobiliários. Então, eles vão valer um pouco menos do que poderiam se a taxa ficar alta ou aumentar. Do outro lado, se a taxa cai, isso impulsiona a cota dos fundos imobiliários para cima. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia subir mais, mas eu acho que os fundos imobiliários vão andar bem, mas não tanto quanto poderia por conta do risco fiscal, que eu lembro do Campos Neto falando sobre isso, acho que o Galípolo também falou, que o governo, ele drena recursos da economia. Se a gente tem um risco fiscal, se o governo gasta mais do que ganha, tem déficit primário e déficit nominal também, o governo está gastando mais. Todo mundo fica com medo de emprestar dinheiro para o governo. Aí o governo tem que oferecer uma taxa maior, ou seja, um IPCA mais 7, mais 8, para que ele consiga rolar a dívida, faça todo o trabalho da dívida que precisa ser feito. Só que se ele está oferecendo uma taxa alta, ninguém coloca dinheiro em outras coisas, vai todo mundo para o tesouro. Então ele drena os recursos que poderiam ser emprestados para outros meios da economia para o tesouro. Sim. Para as letras, para as notas do tesouro, vai drenar. Isso aí é que acaba atrapalhando a valorização de outros ativos e que pode segurar um pouco a valorização dos fundos imobiliários de tijolo durante o ano de 2026 e talvez no ano de 2027 também, por conta dos problemas fiscais. Mas de fundo de papel, por exemplo, agora, quais são os fundos que você recomenda, que você acha que são importantes, de se olhar? Assim, não tem fundos, caramba, vai andar bem pra caramba. A gente não tem expectativa de valorização. Eu acho que os de CDI vão continuar, por exemplo, como eu falei, o KNCR, VGIR, que são fundos que eu gosto de CDI. Eu acho que eles vão continuar ok. Não é... Hoje, vale a pena ter na carteira fundos de papel? Vale. Mas é um momento que, como a gente tem corte Selic, é um momento que eu teria 30%, 40% de uma carteira só de fundos imobiliários, eu teria em papel
e 70% eu teria em tijolo. Por quê? Porque é o momento do ciclo. Eu sempre fiz isso, eu sempre peguei minha carteira, fui mais para um lado, mais para o outro. Significa que eu saio vendendo meus fundos imobiliários? Muito difícil. Os aportes é que acabam direcionando um pouco da carteira, vendendo uma coisa ou outra pontualmente, faz parte, mas aí eu vou construindo, e não de uma vez, não em um mês, mas ao longo dos meses eu vou remodelando um pouco o percentual da carteira. Eu enxergo nesse momento um momento para você ter mais tijolo do que papel. Professor, E papel é mais para ter, assim, um segurança. dividendo. É, uma segurança e um dividendo um pouco mais alto, porque eles pagam, porque você não tem a perspectiva de perpetuidade, né? O título que está lá dentro, ele vai vencer, vai ser reinvestido. Ele, em teoria, volta ao valor inicial, porque todos os juros já foram distribuídos. Então, você tem um risco maior, ele paga mais. Mas é só para você melhorar um pouco o seu dividendo, é para você ter uma parte mais de segurança. Mas eu pensaria mais em tijolo do que papel nesse momento.